pra galera que tá vendo a gente, a diferença, primeiro, do jogo, né? Do futebol, daqui pro futebol europeu. O que muda? Vamos lá. Cara, ótimo questionamento que você falou aí para as pessoas entenderem, né? E como eu acho que essa área, por exemplo, do recovery, da medicina preventiva, é a que mais cresce. Eu acho que vai ser a mais importante do futebol e eu vou te dizer o porquê, tá? Vai ser muito mais importante como você recupera do que como você prepara. Você vai entender o porquê que eu tô falando. Óbvio que você tem que preparar bem, mas você vai entender o que eu tô falando. Então, se você pegar, né, nos últimos 20 anos, tem sempre essa briga, o que mudou, o que não mudou no futebol? O futebol mudou, o futebol não mudou, o time é diferente e tal, não sei o quê. Tem a tradução, o Vanderlei, né, botou lá, né, a tradução. Isso, puta, então, o que eu acho, né? Mandar um abraço pro Vanderlei, adoro ele, cara. Tipo, um abraço, professor. E tu vê assim, outro dia eu tava conversando isso com outro canal de futebol, o Vanderlei, né? Tu vê que assim, ele é um cara que a gente conhece ele, né? Mas ele tem a cabeça na vanguarda. Tu vê que ele foi o primeiro cara aqui no Brasil que criou o conceito que hoje em dia tá na moda. Comissão grande, ele traz todos os profissionais, ele tem ali tipo a equipe dele, né? Não, ele é o head coach ali, ele é o mister ali. Começou com várias coisas, então, né? Exatamente. Então o Vanderlei, ele é, cara, sem sombra de dúvida, né? Então vamos lá. Você me pergunta o que mudou, eu falo, cara, questão técnica, tática, não mudou nada. Mudaram os nomes, tal, as coisas. O que mudou? Parte física. E na parte física, o que mudou? Intensidade. Aí todo mundo fala intensidade. O que significa intensidade? Tu vê que as distâncias totais percorridas são mais ou menos as mesmas, né? Isso tem vários estudos que mostram isso hoje, né? Por isso que eu estou falando, porque você estudou. Exatamente. Então, o que mais mudou? Intensidade. O que é intensidade? Velocidade máxima atingida, velocidade total percorrida em alta intensidade. Então, por exemplo, a gente considera, né, depende, cada um tem as suas, mas normalmente entre 21 e 24 km por hora, a partir disso, alta intensidade. Então, quantos metros, eu não quero saber quantos quilômetros o cara correu no jogo, quantos metros acima de 24 km por hora ele percorreu? Que isso mostra intensidade. Quantos sprints, ou seja, acelerações, mudança de direção, né? Velocidade máxima. Uma coisa é você correr a 20 km por hora, outra coisa é 30. E aí por quê? Tem várias questões em relação a isso para que a gente entenda que são muito importantes. Muito importantes. Eu não sei, estou falando aqui pela primeira vez isso, tá vendo? Eu não sei como é que até hoje, nenhum na mídia, tudo que eu vou falar hoje, ninguém fez esse debate aqui que a gente vai fazer para que raciocine algumas coisas. Cara, você vê que tipo, as pessoas ficam falando, nunca ninguém pensou em ciência. Quando eu falo em intensidade, né, eu estou falando em desgaste para o teu corpo. Então, pô, se eu ando, né, com o meu carro, vamos fazer uma analogia para as pessoas entenderem. Se eu ando com o meu carro, né, a 80 km por hora, eu vou conseguir andar tantos quilômetros. Que tem uma autonomia maior, né? Faz tantos quilômetros por litro. Se eu andar com esse carro a 160, meu tanque vai durar muito menos. Então, assim, eu em pouco tempo tenho que encher o tanque de novo, né? Em metade do tempo que o outro, concorda? Então, encher o tanque é o quê? Recuperar. Termina a partida com o tanque vazio. Então, hoje, por exemplo, quanto maior a intensidade, mais eu vou terminar a partida com o tanque vazio. Então, uma coisa, eu terminar com metade do tanque, outra coisa com o tanque lá embaixo. Então, o que significa? Quanto maior a intensidade, quanto maior o desgaste do jogo, quanto mais altas velocidades atingidas, quanto maior o número de sprints, quanto maior a distância percorrida acima dessa velocidade. Então, quanto maior a intensidade, maior é o tempo que eu preciso para recuperar. São valências inversamente proporcionais. E isso você já consegue ter a resposta no final do dia, no final do jogo? Consegue. E isso que eu estou falando, isso é ciência. Não sei o que eu estou falando, isso não é teoria, não. Isso é ciência, tá? Quanto maior a intensidade, mais tempo o teu corpo precisa para recuperar. Isso é ciência, é fato. Então, por isso que às vezes o cara, mas eu jogo uma pelada todo dia. Ok, em baixa intensidade, você não precisa de menos 24 horas para recuperar para outro chão. Fácil. Entende o que eu estou falando? Então, por isso que... Então, o que mudou hoje, como estava falando? Intensidade. E ao mesmo tempo que eu mudei a intensidade, então, consequentemente, eu preciso de mais tempo para recuperar de um para outro. O que acontece? Eu tenho mais jogos. Nosso calendário encurtou. O período que eu tenho para jogar em um e outro diminuiu, quando eu precisaria de mais tempo. Para descansar. Ao mesmo tempo, principalmente para nós, Flamengo, né?
Graças a Deus, isso é um problema que eu quero estar lidando sempre. É isso aí. As viagens internacionais, tudo isso também diminuíram mais ainda o teu período, né? Então você vê que você tem jogos mais intensos e menos tempo para recuperar. O simples fato que eu estou falando também agora é um fato. Estou afirmando o que eu vou falar. Tem vários estudos científicos que comprovam um fato. A diferença de você jogar uma vez por semana ou 2 vezes por semana impacta em torno de 5 vezes mais chance de lesão jogando 2 vezes por semana ao invés de uma. 5 vezes mais é um absurdo. Só o fato de você jogar, mesmo fazendo tua periodização, teu controle de carga, exatamente por isso falando. Você vai começar indo com o tanque vazio, pela metade. E aumenta em torno de 5 a 6 vezes a gravidade das lesões. Então você vê que nós temos um calendário, né, de intensidade curto, aumentou o número de jogos e a gente a cada ano, né, os clubes, por isso que eu acho que vem ali aos trancos e barrancos, uns mais, outros menos, investindo nessa área e mesmo assim a gente está tendo cada vez menos lesão. Apesar de esperado fosse o quê? Muito mais. E aí, por que antigamente, eu estou falando agora de 30, tinha muito menos lesão, intensidade muito mais baixa. Vamos aqui raciocinar junto, de novo, para que eles entendam um outro fator que é muito relevante. Muito. Que as pessoas não entendem também. Às vezes fazem a analogia do futebol com basquete, que o cara joga 3 vezes por semana. Muito parecido. Entendeu? Eu falei isso uma vez para um cara, um especialista na área, num congresso, em debatendo quem ficou o cara. Eu falei, cara, pô... Não faz que é vergonha, quase que eu te falei, né? Mas vamos entender, fazer uma analogia, né? A maior parte das lesões musculares, né, e tendíneas, ligamentares, né, são quando as desacelerações. Então, nas desacelerações, estou correndo ali, eu vou dar aquela freada com a mudança de direção, né? Ou, por exemplo, estou ali correndo, vem o cara ali, meu irmão, e tromba em você, tu tem que frear, né, na desaceleração, apoiar o pé ali, né? Ou vir aqui para chutar e o outro que tu apoia aqui, desaceleração, né? Frenando o movimento. Sei bem como é isso. Então, vamos lá. E ao mesmo tempo eu falei o quê? As velocidades máximas hoje são muito maiores. Se eu pego um carro, né, a 80 km, isso chama-se frenagem. Se eu pego um carro a 60 km por hora, ele precisa de uma distância para parar. Isso. É a frenagem, né? Isso. Então, se eu pego um carro a 120, a distância que eu preciso para parar é outra. Isso aí, ó. E ou se eu pego um carro a 60 km por hora sem frear, bate com ele na parede, pego outro a 120, bate na parede, ou o tamanho do estrago. Então, as velocidades maiores, muito mais desacelerações, muito mais lesões. Primeiro de tudo. Então, o que impacta primeiro hoje? Intensidade. Então, intensidade fala a favor de, teoricamente, eu ter um período maior de recuperação. Ah, qual é a outra maneira de eu fazer isso? Que os caras perguntaram da Europa, eu falei, como a gente tem muito jogo, naturalmente, você vai diminuindo a intensidade do jogo, porque eu vou precisando de menos tempo para recuperar. Ou seja, eu vou jogando minha bomba. Entendi. Primeiro estudo. Depois, eu vi aqui distâncias ali. Eu tenho esse estudo também, vários estudos. Os caras percorrem mais tempo a distância. Falo, primeiro vamos ali avaliar a temperatura e umidade, né? Mas tudo bem. Esquece isso, que já é um fator, né? Depois, qualidade do campo, né? Você está jogando com mato desse tamanho aqui, né? Mas também esquece isso. Mas eu falei a terceira. Que eu digo, vamos analisar fatos, né? Tipo, eu falei, para avaliar, tipo, pode ser medido números. Eu falei, o tempo de bola percorrido aqui lá. Aqui o árbitro para toda hora, picota. Então lá, como é que eu vou comparar a distância total de um cara que teve 45 minutos de bola correndo com outro com 60 minutos? O que ficou mais tempo correndo vai correr mais. Vai correr mais. O cara parou, eu falei, vocês fazem umas análises muito rasas. Entende o que eu tô falando? Que se parar que eu falo, cara, mas de onde que tu tira isso aí? O cara perguntou pra mim, eu falei, cara, você sabe o que significa raciocinar? Eu falei, então antes de falar, né, tu tem que raciocinar algumas coisas ali pra tu entender que a gente tá no dia a dia, né, e fica ali, eu falo, tem análises ali muito rasas, muito superficiais da coisa. Então, eu acho que hoje, por isso que eu acho que essa área, né, tipo, esse profissional que entenda isso, o return to play, o recovery, se eu consigo pegar um cara, né, se eu consigo ter um equipamento, uma estratégia, um tratamento que eu encurto de 3 para 2 dias o período de recuperação desse atleta, e a gente sabendo que já não tem tempo para treinar e tô tendo uma vantagem muito grande.
Entendi. Então eu acho que esse tipo de terapia no esporte, né, de alto nível, é o que vai mais crescer e vai ser mais valorizado. Eu sei disso porque, tipo, eu trabalho nisso e eu sei o meu valor no mercado. Então, por exemplo, profissionais que têm esse entendimento, né, que consigam, né, diminuir os tempos de recuperação, porque cada vez está mais intenso. Isso aí. É cada vez mais importante isso. Vai estar na frente E o dos que outros. acontece? Porque a preparação é a mesma, tu prepara o cara bem, então isso que eu digo, isso é importante, é sine qua non, para É isso a aí. área mais, porque as outras já é importante, óbvio, se o cara não estiver preparado, eu não estou entrando nem nesse mérito, né? O cara mesmo, Isso um cara aí. bem preparado, pô, tem uma fisiologia que tem que respeitar, ou seja, se eu conseguir trabalhar nessa fisiologia, igual, é um ganho muito grande. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, Isso de aí. deixar o seu likezinho aí, porque que aula maluca. Eu joguei essa vida inteira e Eu tava falando de 30 quilômetros, com jogo a 12, eu tô quase me matando. Eu joguei isso, acho que nunca cheguei a 25. Caraca, 30, você, pô. 12 eu tô Temos me quanto tempo? matando. Temos quanto tempo?